Saudações, Duques e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise do que eu não falei do jogo entre Fluminense e Olímpia. Algumas coisas eu deixo passar sobre alguns jogadores. Até mesmo alguma análise que a gente pode falar específico. Ali eu só falei basicamente do Cano e do André, então isso daí a gente não fala. A gente fala sobre outros jogadores que participaram desse evento. Ou que talvez não participaram, mas foram muito interessantes por não terem participado. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre as nossas alas, né? E cara, foi muito bem. Foi muito bem. Tanto o Arias quanto o Keno jogaram muita bola. Foram os caras que, sinceramente mesmo, conseguiram destruir a defesa adversária. O Arias tentando de tudo, de qualquer forma. O Keno entendendo a maneira que ele podia ir para a linha de fundo ou não. E sinceramente mesmo, isso só mostra somente como que foram bom essas duas contratações. Aliás, só um detalhe sobre isso. No jogo contra o Barcelona de Guayaquil, que ele acabou perdendo, cara, o que eu vi o Arias sendo muito bom e muito útil no Fluminense, não é louco. E o Keno, cara, era um jogador que sempre no Atlético Mineiro, sempre quando entrava, eu achava ele fantástico, incrível. Não é à toa que muita gente falou que o Keno foi um dos melhores da partida. Sinceramente, os dois jogaram muita bola bem. Mostraram que eles têm qualidade, mostraram que eles têm velocidade. Aliás, uma coisa insana pra mim é o Keno ter essa idade. Isso é interessante falar. Keno Transfer Market. Só pra gente ter uma noção aqui. O Keno tem 33 anos de idade. Vai fazer 34 esse ano. E é o cara que continua. Indo muito bem no Fluminense. Olha, só para você perceber, 6 jogos, 2 assistências na Libertadores. Na Série A, 12 jogos, 3 assistências. Na Copa do Brasil, 2 jogos, 2 gols. Em 4 possíveis jogos. No Carioca, na final, 4 jogos, 2 assistências. E na Taça Guanabara, 11 jogos, 1 gol, 2 assistências. Cara, o cara é um monstro. Entendeu? E sinceramente mesmo, nesse jogo foi muito bem. Os dois são monstros. Os dois provaram muita coisa. Nino e Felipe Melo. E bom, a cada dia que passa eu consigo entender por que Felipe Melo está ali. De fato, o Felipe Melo ele tem um grande problema que o próprio Marcelo tem, que é a velocidade. Ele vai perder. Mas é um cara extremamente mental nisso tudo. Na verdade da história, uma das coisas que eu mais gostei no Felipe Melo é justamente isso que ele está fazendo. E sendo a parte mental na defesa. Sabe, no League of Legends que eu jogo, o Mylon uma vez falou o seguinte, que existem 2 tipos de jogadores. Aqueles jogadores extremamente inteligentes, mas com a dinâmica de jogo muito ruim. Normalmente no Brasil. No exterior, aí tem a exceção. Ou você tem um jogador muito burro, mas que sabe jogar muito marrota. A grande questão justamente é entender que aqui eles têm uma complementaridade. Enquanto o Nino parece um pouquinho burrinho aonde que deve se colocar, o Felipe Melo está sempre bem colocado. Está sempre estimulando o mental dos jogadores. Então eu gostei. Cada dia mais que passa, a gente vê justamente a situação toda. Ganso, para mim, foi um dos temas negativos do elenco do Fluminense.
Diversas vezes ele poderia ter feito alguma coisa, ele poderia ter feito um chute, ele poderia ter feito um passe melhor. Eu não gostei muito, tá, da atuação do Ganso. Eu fiquei muito triste com isso. Eu coloquei ele sozinho aqui só para falar sobre isso. Ele é um jogador que ficou como segundo volante, ajudou bem na marcação, mas não é na marcação que a gente está querendo pensar no Ganso, né? A gente está querendo pensar muito mais num Ganso armador, num Ganso que vai trazer alguma jogada, ou até mesmo um pré-armador, um jogador que vai armar para um cara, para o cara armar para algum outro cara, que esse cara vai meter gol. E aí a gente não vê esse Ganso em nenhum momento. Me preocupa. Diversas vezes poderia ter chutado, até chutou uma vez, mas sinceramente, Ganso, você é muito melhor do que isso. Estou sempre realmente pedindo para você ser o Ganso de sempre. Dito isso, desculpe pela água, mas antes de a gente continuar a falar mais sobre esse tema, se inscreve no canal, faça o triplo Z que é coach com o médico Patieri, registre a inscrição de vídeo, de todos os dias 10, 12, 20 horas, Pix na tela e vamos falar mais sobre o Fluminense. Lele JK. O Diniz entendeu que o Lele dá para jogar junto com o Cano, colocou ele. Aliás, uma coisa interessante que eu vi é que realmente o Lele ele tem uma função, tá? Uma função clara que não é uma função ofensiva. Na minha concepção, eu coloquei esses dois para só fazer uma diferença. Enquanto um é craque, o JK é um craque, o Lele é um cara esforçado. Foi até interessante ver a substituição do JK pro Lele, que não veio jogando há muito tempo. Mas eu acho que vai ser um jogador importante. Eu acho que a gente tem que dar mais apoio a ele. Eu sei que ele é um jogador até jovem, que realmente ainda está deslumbrado por tudo que está acontecendo. Mas, para todo jogador jovem, a melhor coisa é o apoio e não a punição. Claramente que eu vou falar também dos dois caras que não entraram nesse jogo. Um que foi até sacado, né, o Lima. O Lima foi sacado perante uma movimentação do Diniz, que foi interessantíssima. Que foi justamente essa, tipo assim, eu preciso de um segundo volante? Eu preciso de um cara que realmente vai marcar? E a resposta foi, não. Os caras não vão jogar na defesa? Os caras não colocaram quatro laterais? Isso me pegou de surpresa, porque o que eu tava vendo muito dos dois jogos, pegando ali os dois jogos do Flamengo, é que a principal função deles é justamente não de colocar um monte de jogadores na defesa, mas colocar alguns jogadores que eles consigam fazer um contra-ataque legal. E nem isso eles conseguiram. Então o Lima ser sacado foi a melhor coisa. E claro, a ausência do Marcelo, que diversas vezes os colegas do Maracanã do lado falaram assim, cara, e se fosse o Marcelo ali? É sempre bom pensar nisso. E claro, né, só para finalizar aqui, o Diniz pra mim foi maravilhoso. E eu vou comentar com vocês muito sobre aquele puxão que ele deu no JK. Aquele puxão ali, ele não é um puxão normal, tá? Ele é um puxão psicológico. Mas eu quero comentar com vocês depois. É muito importante, cara. É muito importante. Cara, eu quando vi o Diniz puxando da maneira que ele puxou, colocando prostando a mão onde que prostou, as pessoas não entenderam que aquilo ali foi extremamente psicológico. E é esse Diniz que eu quero no Fluminense. Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o triplo Z que é coach, comente, compartilhe. Registre a inscrição de vídeo, de todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela, saudações tricolor.